Oi, seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês um assunto bem pessoal, assim, de como eu virei a minha chavinha ali de 2025 e fiz 2025 ser o melhor ano da minha vida e quais as estratégias eu vou levar de 2025 para 2026 ser tão bom quanto foi esse ano para mim. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Ana Lívia, tenho 1 milhão de sonhos para dividir com vocês, tá? Mas eu não quero dividir só sonhos, eu quero dividir realizações também. Então, se assim como eu, em algum momento da sua vida você já se sentiu perdida ali com os rumos que a vida deu, eu te convido a estar presente aqui para que a gente possa trilhar um novo caminho juntos. Eu anotei aqui em tópicos tudo que eu quero conversar com vocês para eu não me perder ali durante a minha ordem cronológica. Tá? Eu quero conversar com vocês coisas que talvez façam sentido para vocês, sobre mudanças reais, estratégias, e vamos começar lá no final de 2023, quando eu decidi dar uma pausa na minha carreira. Eu trabalhava como vendedora no comércio varejista de uma loja de materiais para serralheria, né, materiais e acessórios para serralheria, e o meu filho estava na transição da creche para o ensino fundamental 1, e foi um período assim de muita adaptação, porque ele fazia terapias e tudo mais. E 2024, nessa pausa que eu fiz, que eu passei o ano de 2024 sem um trabalho CLT, tá? Então vamos deixar aqui claro que eu fiquei sem um trabalho CLT, porém eu não deixei de fazer renda. Desde os meus 16 anos eu comecei a fazer muitos cursos, né? E no decorrer desse período eu já fiz curso de maquiadora, já fiz curso de designer de web, já fiz curso de técnica de enfermagem, e eu de fato nunca trabalhei em nenhuma dessas áreas assim, certeira, assim, falar, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu sempre gostei muito de testar tudo. Então 2024 foi mais um ano de teste, onde eu conseguia ficar com meu filho, então eu queria testar uma nova profissão em que eu pudesse trabalhar e ter ele perto de mim. Então fiz um curso de nail design, comprei muitos materiais, aluguei salão com outras pessoas, fui trabalhar para outras pessoas. E chegou o final ali de 2024, eu resolvi, sabe, me deu um estralinho assim, eu falei assim, eu não quero viver assim pro resto da minha vida, tentando uma coisa, tentando outra. Eu preciso dar certo em alguma coisa. E 2025, né, esse ano, eu fiz 30, né? E eu falei, eu quero que os meus 30 anos sejam os 30 anos, sabe? Eu quero que seja o melhor ano da minha vida. Eu decidi que a partir de agora vai ser o melhor ano da minha vida todos os anos e vamos começar a partir de 2025. Então, no final de 2024, eu estava ali em busca do que eu faria para que 2025 fosse o melhor. Eu fazia terapia, meu filho fazia terapia, meu marido não, mas a gente sempre conversou muito sobre sentimentos, sobre organização. Como eu falei anteriormente, meu filho é atípico e a gente sempre teve que se moldar muito em relação à rotina, né, em casa, e a gente acaba levando isso para nós também. Então, chegou o final de 2024, nessa das minhas decisões aí de fazer 2025 ser o melhor ano da minha vida, eu resolvi que eu iria começar uma faculdade. E aí, nesse momento, começou ali um processo de entender o que de fato eu gostava e o que eu gostaria de trabalhar, talvez não para o resto da minha vida, mas por um longo tempo. Então, eu comecei a pôr na balança, comecei a pesar certinho o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu poderia falar durante muito tempo e que ainda assim me traria prazer. Então, eu comecei a fazer a faculdade de letras, eu faço português e espanhol, então eu comecei no final de 2024. Tô de férias, né, por esse período, e eu tô muito feliz, assim, foi uma decisão muito importante para mim, porque a partir dela eu comecei a tomar outras decisões. Comecei a organizar melhor a minha rotina, né, porque eu precisava,
eu tenho um filho para cuidar, tenho casa para cuidar, e eu queria arrumar um emprego, queria voltar a trabalhar, e tinha faculdade. Fora cursos extracurriculares, que eu fazia muitos, e que eu parei um pouco de fazer, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês o porquê. Então foi basicamente isso. O ano ali, finzinho de 2024 e início de 2025 também, tá? Então, como eu falei, coloquei ali um tópico, cansaço do mesmo. Por que que eu tava cansada do mesmo? Cansada de tentar várias coisas e não dar certo. Cansada de ter um emprego tradicional, assim, sabe? Que não me exigia esforço mental, não me exigia aprender coisas novas, me exigia saber o que eu estava fazendo, mas não ter um constante ali aprendizado. Então, foi um dos motivos ali, né? Como eu falei, eu coloquei na balança, peguei um papel, marquei, escrevia tudo para entender de fato o que eu gostava e o que eu queria para mim, até chegar em letras, né? Em janeiro de 2025, eu comecei a fazer processo seletivo para quem não sei se acho que o CIE é no Brasil inteiro, né? Que é o Centro de Integração ali para o estagiário e o mercado de trabalho. Então, eu comecei a fazer algumas provas e comecei a entregar muito currículo. E eu pensei assim comigo, falei, nossa, eu tô tão no comecinho da faculdade que eu acho que eu não vou conseguir emprego, eu acho que eu vou conseguir emprego a partir de junho, julho de 2025, mas eu vou fazer a minha parte. E qual que é a minha parte? Fazer um currículo bem estruturado, é, enviar para todos os lugares que eu gostaria de trabalhar e não ver só como, nossa, ai, acho que aqui está contratando. Não, pesquisar mesmo. Essa empresa eu gostaria de fazer parte, essa empresa vai agregar no meu conhecimento que eu estou adquirindo junto da faculdade. Então, comecei a fazer uma pesquisa mesmo sobre isso e fiz a prova do CIE para fazer estágio na escola da prefeitura em abril, né? Eu, com o primeiro trimestre da faculdade, segundo trimestre, um semestre concluído da faculdade, porque eu comecei em outubro, aí era setembro, outubro, novembro, não, outubro, novembro, dezembro, um trimestre, aí janeiro, fevereiro, março. Então eu tava com 6 meses de faculdade, né, um semestre, e eu já consegui o estágio. Nossa, consegui estágio numa editora e tudo mais. Eu fiquei muito feliz. Só que no mesmo mês, acho que foi coisa assim de 20 dias depois, eu consegui a vaga para a escola da prefeitura na prova que eu tinha feito para o CIE. E aí, desde então, eu comecei a conciliar os dois, né? Perdi o meu contrato de estágio com a editora, ela me contratou para trabalhar como freelance e fiquei com um contrato de estágio ali da escola, então eu consegui alinhar os dois. E nisso eu já estava feliz demais. Isso foi em abril, eu fiz 30 em maio. Então, eu estava um mês de fazer 30 e várias coisas começaram a acontecer. Nesse período, comecei a adquirir experiência na escola, experiência com revisão, né? E foi assim, foi um boom na minha cabeça que eu fiquei assim, caramba, é possível e eu posso, eu consigo. Então eu vou mais, eu vou além. Deixa eu ver o segundo tópico aqui para eu não me perder, que eu acho que eu já pulei. Ah, eu entendi também que em 2025 eu não ia mudar nada se eu não fizesse alguma coisa. Que foi o que eu falei para vocês, né? Eu comecei a estruturar um currículo, eu não fiz um currículo de qualquer jeito. Eu pesquisei sobre as empresas, então eu fui atrás de fato eu falei, eu preciso entrar na minha área para trabalhar, seja como freelance, seja como estágio, eu quero entrar na minha área e eu preciso fazer isso muito bem feito. Então agora eu vou falar com vocês o que que de fato eu fiz para que 2025 fosse o ano da minha vida, para que eu mudasse de verdade 2025, deixasse de fazer o mesmo, de cometer os mesmos erros e de fato transformasse a Ana Lívia
né? Deixei de ser uma pessoa que assistia a minha vida passar e comecei a ser protagonista da minha história. Então, a primeira coisa que eu fiz foi priorizar algumas coisas. Uma delas foi o meu estudo, e mesmo eu tendo uma carga de trabalho assim que de fato tem sido muito exaustiva, priorizei os meus estudos, não deixei de fazer nenhuma matéria. É, pensei nos meus estágios como uma porta de aprendizado e não como um meio financeiro. Óbvio que eu preciso da parte financeira, é óbvio que eu tenho conta para pagar, mas eu comecei a enxergar o estágio não como uma fonte de renda, mas como algo que eu pudesse aprimorar tudo que eu estava e que eu estou aprendendo na faculdade, né, para que futuramente é, eu conseguisse me adequar ao meio de trabalho, né, para que eu tivesse experiência e pudesse comprovar a experiência que eu tenho. Então, estudar todos os dias um pouco foi, assim, uma... Ai, desculpa, gente, é sinusite, é rinite, é tudo desencadeando aqui. É, então, estudar um pouquinho todos os dias foi né, o que tem me dado ali um gás para conseguir chegar no final do trimestre e fazer as faculdades, entregar as atividades que eu preciso entregar. Outra coisa aqui que eu coloquei no tópico é ficar em paz com a minha vida financeira. Então, eu agora, no final do ano, eu decidi que eu vou voltar para o CLT no próximo ano, por conta da carga que eu tô tendo, né? E tem sido muito difícil. Não sei quais serão os próximos caminhos ali, mas eu decidi que no próximo ano eu vou voltar para o CLT e eu espero que eu consiga na minha área. Eu vou conseguir na minha área. É, é algo que eu tenho trabalhado muito, né, esse ano de 2025 inteiro, que é para que eu consiga, ano que vem, estar CLT na minha área. Mesmo que talvez eu não esteja dando aula, assim, pegar uma classe, ficar regendo aula o dia inteiro, mas não sei. Não sei quais serão as portas que se abrirão na minha vida, né? Então, essa foi uma das prioridades também, até para que eu consiga estar mais em casa com meu filho, mais presente, né? Não só em casa, assim, porque em casa eu tô de manhã, em casa eu tô à noite, mas estou fazendo o meu serviço home office, estou cuidando da casa também, e tenho que dar atenção para ele, então, assim, é muita coisa que eu não estou conseguindo conciliar. E a gente também reconhecer isso, né? Reconhecer o que a gente consegue e o que a gente não consegue. O que eu posso deixar para depois e o que de fato eu vou priorizar. Então, assim, o meu filho sempre foi minha prioridade. Só que eu preciso trabalhar, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão. Então, vamos lá, vamos ver o que dá pra gente conciliar de um lado, né, ajustar do outro, para ir alinhando. Então, fazer um. Pega um caderninho mesmo, desses pequenininhos, assim, olha. Tá vendo esses pequenininhos? Marca em tópico. Ah, esse aqui não é meu, do meu filho. Marca em tópicos, né? As coisas, ó. Vai listando, vai riscando elas, sabe? Ah, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer. Aqui tem tanta coisa, gente, de ideias, de coisas para eu fazer. E assim, eu não marco coisas muito importantes aqui. É tipo assim, ah, amanhã eu preciso fazer tal coisa. Só se for uma coisa mais simples, eu anoto aqui. Se for coisa elaborada, que exige ali de mim uma responsabilidade maior, eu marco na agenda do Google mesmo, né? Mas para vocês terem noção, aqui, ó, ideias para o meu TCC ou iniciação científica. E aí eu vou marcando simplesmente tudo o que eu tenho de ideia, tudo de ideia que vai surgindo. E aí eu vou colocando esse caderninho, que eu não coloquei muitos, mas eu vou colocando esses post-it, aqui tá vendo? Para marcar a página, eu tenho vários tamanhos deles. E aí eu vou me organizando, organizando minhas ideias, vou organizando meu pensamento e vendo
Quais são as prioridades, né? Próximo tópico. Uh, focar no essencial, né, que eu falei, e criar uma rotina. Então, mesmo sendo mãe, mesmo estando cansada, eu preciso ter uma rotina. Então, todos os dias eu tenho que acordar às 6:30 da manhã, porque às 7 horas eu já começo a levantar ele, a trocar ele, vestir ele, fazer lancheira, preparar o café da manhã, né? Então, eu tenho uma rotina desde a parte da manhã, porque eu inicio o meu trabalho home office às 8, e às 8 meu filho também tem que já estar na escola. Então, assim, eu tenho que, desde o início do meu dia, ter uma rotina, né? Então, eu tenho ali um trabalho até meio-dia, 11 horas, vou almoçar, vou tomar um banho, vou me arrumar, chega tarde, eu vou para outro emprego, volto, o que eu vou fazer quando eu voltar? Tem que tomar banho, tem que jantar, tem que, né, ficar com uma criança, né, eu que tenho filho, porque eu vejo muitos vídeos na internet falando sobre, nossa, mude a sua vida, veja como estratégias para você prosperar, seja independente, não sei o que lá, vários temas assim falando, só que são sempre mulheres solteiras, entende? Que às vezes ou moram sozinhas, às vezes moram com os pais, e não tô julgando, tá, gente? Eu consumo esse conteúdo, mas é que quando a gente é mãe, quando a gente tem uma vida atrás que é exaustiva, que é cansativa, parece que a gente não se encaixa, né, nessa rotina que é pregado na internet. E assim, eu não tenho redes sociais, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter. A única rede social que eu tenho é o YouTube, porque por um período eu comecei a sentir que as redes sociais estavam me fazendo muito mal, né? Inclusive sobre a minha organização do meu dia, inclusive sobre a minha rotina diária, né? Então eu decidi que eu não teria mais redes sociais, porque aquilo estava acabando, não acabando comigo, mas estava fazendo com que eu saísse do meu foco, né? Inclusive, na época que eu estava fazendo unha, eu fiz o curso de nail design e tudo mais, eu precisava estar ali o tempo todo, eu precisava trabalhar com aquilo, eu precisava tentar atingir um público. E eu não conseguia, então eu me sentia muito frustrada, porque eu via pessoas que começaram depois de mim, e eu comecei a fazer a comparação. Eu falei, gente, meu trabalho não tá bom, né? O que eu preciso melhorar? O que aquela pessoa tem que eu não tenho, sabe? E aí eu ficava nessa comparação, e às vezes é só o tempo, às vezes só não é pra ser. E a gente tá ali tentando forçar a barra de uma coisa que a gente não sentou e de fato reconheceu. Isso é pra mim, é a rotina que eu quero. Eu tenho a possibilidade de fazer essa rotina dar certo na minha vida, porque também tem isso, né? Por exemplo, hoje eu penso muito, nossa, eu queria tanto fazer uma academia, mas eu tenho possibilidade de trazer isso pro meu horário, sabendo que eu acordo das 7 da manhã, eu já tenho uma rotina até as 11 da noite. Eu não tenho, gente. Então, por que que eu quero forçar a fazer uma academia, sabe? Tomar smooth de manhã, 10 horas da manhã, sendo que 10 horas da manhã eu tô trabalhando. Entende? Eu tô ralando, correndo para poder entregar um material até as 11, porque meio-dia eu tenho que estar no outro emprego. Vocês estão entendendo como é difícil, às vezes, se adequar a essa vida que é fácil se adequar para quem é solteira, para quem tem rede de apoio, ou para quem mora com os pais. Vocês entendem? Então, eu senti vontade de trazer vídeos para o YouTube exatamente para falar com mulheres como eu, entende? Porque, óbvio, antes de eu ser mãe, eu sou mulher, né? Antes de eu ser mãe, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus sonhos, mas a gente, como mãe, muitas das vezes a gente põe o nosso filho em primeiro lugar, porque ele se torna a nossa prioridade, né? Só que dá para ter uma prioridade, dá para ter duas, dá para ter três. Não dá para ter muitas prioridades, porque muitas prioridades é igual a nada. A gente não consegue evoluir em nenhuma delas. Então, aí eu decidi fazer um canal no YouTube por conta disso, né? Para trazer essa minha rotina de 2025. Poxa, eu consegui, cara, eu com filho de, sabe, no ensino fundamental 1, é, neurodivergente, sabe? Que meu marido não é rico, não é herdeiro, trabalha suado todo mês, sabe? Não ganha 3, 4, 5 mil por mês. E a gente conseguiu, eu tô conseguindo manter a minha vida como mãe, como esposa, como dona de casa, e como estudante, e como profissional também,
entende? Porque eu não sou só mãe e só esposa. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu também amo cuidar da minha casa, eu também amo fazer um bolo no final da tarde de domingo. Vocês estão entendendo? E é muito difícil a gente buscar um conteúdo, às vezes, inspiracional e ter conteúdos vindo de pessoas que têm alguns privilégios que a gente não tem. Então vamos para o próximo tópico. Eu entendi que mudança é disciplina e não milagre. Então, é basicamente sobre isso que a gente está falando agora, né? É a gente entender, priorizar e fazer, né? Não dá pra gente ficar na internet vendo a vida perfeita das pessoas e achar que a nossa, não passa de mágicas, vai mudar, porque ela de fato não vai mudar. A gente vai continuar vendo a vida perfeita das pessoas na internet, porque a vida de todo mundo na internet é perfeita, inclusive a sua, desde que você faça com que ela seja perfeita. Então, se a gente não faz com que a nossa vida seja perfeita, a gente começa a desejar a vida do próximo, e a vida do próximo não é a nossa, porque a prioridade do próximo não é a nossa, porque a realidade do próximo não é a nossa, a rotina do próximo não é a nossa, as habilidades do próximo não é a nossa. Vocês estão entendendo? Então, é muito complexo isso, de a gente ficar idealizando essas vidas perfeitas de internet, sendo que, de fato, a nossa vida é a nossa, e a nossa também pode ser uma vida perfeita de internet para alguém. Próximo tópico. Ah, gente, eu esqueci de falar que eu vi constância, e a constância é de fato muito importante, tá? Porque todos os dias a gente levanta para ir trabalhar, até que seja automático a gente levantar para ir trabalhar. Quem gosta de fazer academia e vai para academia ou faz algum esporte, às vezes também tá cansado. Às vezes também se sente frustrado por não ter chegado, né, no objetivo que queria. E mesmo assim essa pessoa levanta e vai, né? Então a constância da gente todos os dias fazer alguma coisa. Ai, tem um livro para ler. Eu tô com um livro, acho que tá lá embaixo. Eu tô com um livro que eu tô lendo e eu não cheguei nele na metade ainda. Faz 2 meses que eu comprei. E é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E é um filme, um livro assim que eu tô fascinada, assim, eu tô gostando muito de ler ele, só que por conta da minha rotina, eu não consigo. Então o que que eu faço? Coloco ele na bolsa. Peguei a lotação para ir pro estágio à tarde, eu leio 2, 3 páginas, porque é muito rapidinho, eu pego só por preguiça mesmo de andar, mas é muito rapidinho, mas eu leio 2, 3 páginas, pronto, li. Na volta, eu volto andando, então eu não volto lendo. Mas todos os dias eu tô lendo 2, 3 páginas. Uma hora eu vou terminar o livro, entende? Então, é a constância, não é a quantidade, tá? Eu vou ter um tópico aqui sobre criar uma renda extra com calma, tá? Não é criar uma renda extra e você vai estalar os dedos e pronto, nossa, fiz R$ 1.000 na semana. Não é sobre isso, gente. É criar uma renda extra. Por exemplo, o canal no YouTube hoje é algo que eu quero que se torne uma renda extra. Eu sei que é algo que não vai vir da noite pro dia. Eu sei que é algo que vai demorar aí, talvez alguns meses, talvez até alguns anos, e tá tudo bem, entende? E tá tudo bem. Eu preciso fazer a minha parte, que é toda semana postar o meu vídeo, toda semana vir me dedicar e usar isso como uma ferramenta de trabalho, certo? Foco na mente e no corpo, tá? Por quê, gente? Exercício, sono e alimentação. São 3 coisas que posso dizer assim que regem a nossa vida. E é muito ruim dizer isso, porque é muito ruim a gente estar cansada depois do trabalho e ter que fazer janta, né? É muito ruim porque a gente não tem a vida fabulosa, né? De cinema, de Hollywood, que tem alguém para fazer comida pra gente todos os dias. E às vezes nem nunca, dependendo, né? Às vezes a gente tem ali a rede de apoio, a casa da mãe, a casa da sogra, tem um almoço ali, tem uma janta ali, tem um marido que faz, um marido que, né, consegue ali dar esse suporte. Mas eu acredito que não seja ali 100% da nossa rotina, assim. Inclusive a minha não é. Mas
São 3 pilares que a gente precisa tomar muito cuidado para que estejam sempre bons. O meu sono, por exemplo, que eu conversei com vocês, é muito pouco, porque eu acordo cedo e eu durmo tarde. E assim, eu termino de trabalhar às 11, mas é banho, se organizar, sabe, dar uma respirada, dar uma relaxada. Ai, sabe, nossa, o dia acabou. Senti que o dia acabou. E nessa aí, às vezes eu vou dormir meia-noite, às vezes eu vou dormir meia-noite e meia, às vezes 1 hora da manhã. E 6 horas da manhã no dia seguinte eu tenho que estar de pé. Entende? E eu comecei também, isso foi um dos fatores que eu decidi que o ano que vem eu quero trabalhar CLT novamente, né? Não quero mais ficar, né, tentando equilibrar ali os 2 empregos, porque tá acabando com a minha saúde. Eu costumo dormir bem, né? Eu gosto de dormir as minhas 7, 8 horas por noite. Às vezes não dá, às vezes eu durmo menos, às vezes eu durmo 6. E tá tudo bem também os dias que eu durmo 6, mas eu quero chegar em casa e estar em casa, sabe, de fato. Poder cuidar das minhas coisas, poder sentar, estudar, poder sentar, ler um livro, poder sentar e ajudar meu filho na atividade de escola dele, sabe, com calma, sem pressa, vocês entendem? Então, o sono foi um dos fatores ali que me fez decidir que ano que vem eu quero voltar a trabalhar segunda a sexta, só 9 horas por dia mesmo. Tá ótimo. Ah, e eu falei sobre exercício e alimentação, né, por motivos óbvios aí. Nosso corpo precisa, o meu precisa, né? Vocês estão vendo? O meu precisa também. E eu não consegui me dedicar a isso esse ano. Uma coisa que eu fiz esse ano, que eu estou assim muito orgulhosa de mim, que foi começar a ingerir mais salada. Então eu comecei a ingerir não, né? Consumir mais salada. E eu tô muito feliz, porque assim, tem dias que, mesmo eu comendo a mesma quantidade de comida que eu costumo comer, eu tô comendo uma bacia de salada. E, tipo assim, tá sendo prazeroso comer a salada. E não com foco em emagrecimento nem nada, que é algo que eu quero focar um pouco mais no próximo ano. Mas, é, sabe, o prazer mesmo, porque gostar, gente, eu não gosto. É o que eu falo com meu filho, né? Eu não gosto, mas a gente precisa. Então, nisso, a gente vai criando esse hábito, tá? Próximo tópico aqui que eu coloquei, cuidar do emocional. Anteriormente a gente falou sobre a mente e o corpo, e o emocional, obviamente, tem que ser uma prioridade pra gente, né? Porque é, a gente tem anseios, a gente tem medos, mas a gente precisa lidar com esses medos, né? Eu tenho medo de começar num novo emprego, eu tenho medo, às vezes, de, né? Hoje eu tenho uma renda em 2 empregos e ano que vem eu vou ter só de uma. E provavelmente não vai ser o valor que eu recebo das duas hoje. Então eu vou ter essa queda, eu tenho esse medo também, assim, sabe? Mas é algo que às vezes a gente precisa abrir mão, né, de algumas coisas para poder ter outras. Então a gente tem que estar com a nossa mente em equilíbrio para que a gente consiga entender qual é o ponto que eu posso deixar de lado. Mais uma vez, anota no papel o que dá para priorizar e o que não dá para priorizar. O que eu não preciso priorizar, entende? Construir o futuro todos os dias. Aqui a gente vai falar sobre consistência, pequena constância, né? E aí, nisso a gente pode falar sobre estudar um pouquinho todos os dias, fazer um exercício em casa todos os dias, nem que seja, sabe, 10 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos, o quanto você puder. Isso é algo que eu quero levar para 2026, que é esse de tentar sempre todo dia um pouquinho, até que esse pouquinho se torne um volume grande. Porque se você pensar que você vai tirar 10 minutos da sua semana todos os dias, né? 10 minutos do seu dia durante uma semana, você já tem mais de 1 hora, né? Então, por exemplo, 10 minutos por dia de leitura no final da semana, eu vou ter mais de 1 hora de leitura, entende? E a gente consegue subindo um degrauzinho de cada vez. Bom, eu acho que é isso. Dando uma olhada aqui no meu resumo, porque eu ainda não sei fazer roteiros, então eu estou tentando e aprendendo, né? Eu quero fazer mais pra frente com vocês um vídeo sobre o porquê de que eu quero evoluir aqui com o YouTube, o que eu quero trazer para vocês. Eu resolvi que esse seria o primeiro vídeo falando sobre
essas estratégias aí de 2025 para 2026, porque a gente está acabando o ano, hoje é dia 9 de dezembro, o dia que eu estou gravando é dia 9 de dezembro, e é o mês assim que eu tiro para fazer um recap comigo. Então, eu tiro para ver tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui desenvolver, quais das metas eu consegui atingir, quais eu não consegui. E tá tudo bem, algumas eu deixo pro próximo ano, outras eu falo assim, não faz mais sentido isso aqui para mim, talvez por isso eu não tenha conseguido evoluir nisso também, tá? 2026, ele vai ser um ótimo ano, não por mágica. Ele vai ser um ótimo ano porque você vai resolver mudar o seu ano. Porque você está se preparando para que ele seja um ótimo ano. Pense nisso. Se esse episódio fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. E se você está recomeçando, assim como eu, vem comigo. A gente não precisa fazer isso sozinha. Um beijo e até o próximo episódio.